Oi! Ei! Acorda! Você começa a acordar, John Way. Sem nenhum tempo pra descanso, sem pausa, sem soneca. Você já começa a acordar. Você vai escutando um som assim como se alguém estivesse te dando uns tapas. Ei! Acorda! Tá. O que eu consigo lembrar, assim? Eu consigo saber quanto tempo se passou? Não, o tempo você não tem certeza. Você vai abrindo os seus olhos e você se lembra de tudo do que aconteceu, tá? De tudo, literalmente mesmo. E o mais importante, você não conseguiu tirar o ferreiro vivo dali. Você se lembra de tudo, 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 tudo. Você vai abrindo os olhos e à sua frente você vê que você tá, tipo assim, deitado. E quem tá te batendo, assim, furiosamente é o Scott. Ele tá te dando uns tapinhas, assim, tapinhas delicados, pra não sujar sua maquiagem. E do lado, assim, dele tá o Shin, sentado, assim, tipo, quase dormindo já. Você tá de volta no castelo e dá pra ver que não mudou porra nenhuma a situação. Você tá acordando, assim, e aos poucos você já vai, tipo, recobrando a consciência. Total. Eu vou acordando assim, né? E, mano, o John Wayne tá putaço, cara. Porque ele tá com dor, ele tá todo fudido, ele tá todo ruim. Aí ele, tipo, ele nem sabe quem que tá tocando ele, só fala assim: quem que foi que te deu o direito de encostar em mim? E daí ele, tipo, vai abrindo os olhos, assim. É, tá, é você. Bem, ele vai, tipo, levantando, assim. Desculpa. O que aconteceu? Você olha ao redor e você já tem a, tipo, a resposta que você precisava. Sabe quando você levanta e você ainda tá, não acordando, mas tipo assim, você tá, seus sentidos estão ali acordando, é esse tempo mesmo. Você tá acordando, literalmente? É isso. Você acorda assim, dessa vez total, e você já começa a ouvir o som. Com pessoas conversando. Furiosamente. É a mesma situação. Parece que não passou muito tempo. No máximo deve ter passado uma hora e meia de você ir deitado. Seu corpo tá levemente enfaixado, você não teve ferimentos tão graves, mesmo que você tenha quase perdido a vida. Mas, você tá inteiro. E é isso que importa. Na mesa, você olha assim pra frente, você tá tipo deitado naquela área onde ficava os refugiados. Tem aquela mesona gigantesca onde estão todos os burgueses. Dá pra ver que os burgueses estão conversando juntamente com o Arconte, que tá num banquinho. E tem vários daqueles guardas, tipo, de armadura branca ali ao redor. E vários civis estão, tipo, espalhados pelo castelo, tipo, sentados, esperando uma conclusão. Ainda tá tudo protegido sob barricadas e etc. E você percebe que tá quase ficando a noite. Ok. Acorda, assim, então. Eu claramente não tô muito feliz, assim, né? Eu, eu viro, assim, pra cima, eu falo, bem, eu acho que eu fiz o que eu consegui fazer. Eu não consegui tirar o ferreiro de lá. Você tá falando isso aí só pro Scott e pro Shin ou pra todos os outros? Eu não entendi. Para todos os outros. Você tá meio distante deles, eles estão, tipo assim, você não tá perto deles. Então você teria que chegar ainda lá, você teria que ir até lá. Não, eu falo pro Scott, então. Beleza. Ele disse: pô, que isso? Pelo menos você tá vivo. Mas parece que, bom, mesmo que o Ferreiro estivesse vivo, ele não tava com o mapa. Sei lá, eu não tô muito a par da discussão, não. Tô mais aqui cuidando dos civis mesmo. O que você quer dizer com isso aí? Quero dizer que aí o Shin, ele, tipo, complementa, ele levanta um pouquinho a cabeça, ele tá quase dormindo. Quer dizer que tudo que a gente fez lá não tinha necessidade. E o ferreiro, ele morreu por quem, então? Eu sei lá, ele. Bom, parece que a especulação de que ele possuía um mapa estava errada. E você se lembra que quem especulou que ele teria um mapa era um dos burgueses.
Você só confirmou que você sabia que Spear existia. Então você não tem culpa da morte dele. Tá, ótimo. O Jerry começa a refletir um pouco. Ele percebe que ele tá sendo um pouco rude. Ele começa a ficar um pouco preocupado, assim. Ele fica, tipo, ele começa a se levantar, assim, um pouco. Enfim, desculpe as minhas maneiras, né? Onde eu tô com a cabeça? Bem, como estão as pessoas? Tá todo mundo bem? Vocês conseguiram achar alguma pista do que fazer? E ele começa, tipo, a agir completamente diferente do jeito que ele tava antes, do nada. Você nota que quando você faz isso, o Shin, ele, tipo, tira, assim, de dentro uma coisa do Haori dele, você coloca a mão, assim, ele tira um saco de moedas de Moura e passa essas moedas pro Scott. E ele diz, bem, tá todo mundo bem até agora. Quer dizer, não tem mais criança chorando, ninguém tá em desespero por agora. Pelo que eu sei, a Arconte especula que vai ter mais um ataque. Mas tem uma boa notícia no meio disso tudo. Então seria essa, então. E você nota, assim, que se aproximando com um som, tipo, de... um som daqueles sapatos nobres, né? Você nota a Arconte se aproximando. Ela tava na mesa, ali no banquinho. Aí, tipo, tá em ela e um outro guarda, tipo, se aproximando de você. E os burgueses, eles estão, tipo assim, na mesa. E eles estão conversando, batendo boca. Provavelmente falando sobre a questão financeira de como é que vai ficar a cidade, né? Porque eles dependem da cidade pra tudo que eles têm existir. Eles se importam com o dinheiro. Enfim, ela se aproxima e diz: descobrimos aonde aquela garota está e, ao mesmo tempo, aonde esses monstros estão vindo. Pelo que eu ouvi falar, era da base do abismo, não é? Sim, mas nós descobrimos exatamente quem estava envolvido com isso. Por meio de... Aí ele olha pro lado, assim. Aí, tipo, ela olha ao lado, assim, tipo, de canto de olho. E dá pra ver que na direção que ela olhou, mais no canto, assim... Tipo, num canto que não tem quase ninguém. Tem 2 guardas e um burguês. Que é justamente o burguês que te falou do mapa. Era um cara que ele tava falando, tipo, com uma voz bem nerd emoji, assim. E ele tá, tipo, sentado amarrado. Ela diz: por meio de um interrogatório, ele nos revelou que era um infiltrado para passar algumas informações sobre nossa situação. Parece que isso teve envolvimento de alguns membros daquela famosa facção Tretze, Sneshnaya e a base do abismo. Mas não sei exatamente os planos deles. Mas eu sei exatamente onde eles estão no momento. Treze. O Els, ele tava no castelo há pouco tempo. Ele conhece as pessoas daquela facção, ele não tá aqui mais? Não. Mas não especule qualquer coisa. Esses membros mais trabalham individualmente do que como um grupo. Então pode ter sido uma armação de só alguns deles, mesmo que a facção inteira seja responsabilizada. Eu prefiro não culpar mais pessoas. Prefiro achar um culpado que seja a causa de tudo. E não só apontar dedos. Mas por que eles fariam uma coisa dessa? Por que eles estão ganhando com isso? O Shin, ele, tipo, dá uma acordada assim e diz: você não sabe? Eu sei que não. A Archon também diz: eu também não. O que poderia ser? E aí todo mundo volta a atenção pra ele. E ele diz: vocês não têm muita experiência em combate, né? E aí ele olha pro lado assim. Sneshnaya é um campo de batalha sem fim.
Até onde eu sei, lá é onde tem a maior guerra civil de todas. Ainda estão em guerra. O arconte da minha terra dizia que a mãe de lá era uma mulher sábia e que era capaz de passar informações de maneira rápida. Mas essas informações mais pareciam com uma onisciência. De qualquer forma, com certas informações do mundo, você com certeza vai ter interesses que os outros não vão entender. Eles devem saber de alguma coisa que a gente não sabe. E é aí onde entra Snechnaya. Eu não sei se a Tretze surgiu lá, mas se eles têm contatos de lá, então isso só me leva até um nome. E aí, tipo, fica ali todo mundo esperando ele dizer o nome e o Scott diz: qual o nome? Você não vai dizer? E ele diz: eu não sei pronunciar o nome. E aí fica vocês um pouquinho quietos, assim. Ele diz, eu acho que é César. César. Não sei. Sei lá. Sei lá. Não é César, mas sei lá. Mas o que importa é que ele tem o sobrenome da mãe Arconte, Naya. É tudo o que importa. E aí, nessa hora, quando ele diz isso, assim, uma faísca surge, tipo, uma pequena faísca, sabe quando você acende o fósforo? Surge assim na cabeça da Arconte, como se ela tivesse ligado a lâmpada. Ah, entendi. Sim. Eu já entendi onde você quer chegar. Ela não é uma Arconte poderosa, mas ela é bem inteligente e muito sábia. Bom, de qualquer forma a gente tem que ir até onde eles estão. No momento eles estão na encruzilhadas de montanha, perto da base do abismo. Mas pra chegar lá não vai ser muito rápido. Com meu poder não dá pra levar todos. Nessa hora o Shin disse, então, qual é a coisa? Porque eu tenho que chegar em casa hoje. No caso, hoje não, porque já é a noite, né? E aí ele olha pra fora assim, já tá escurecendo. Eu vou ter que chegar amanhã. Então amanhã eu tenho que estar em casa, literalmente. E o Scott diz, e eu tenho que me preparar pro meu próximo jogo. Como que eles vão ficar sem saber que a estrela deles não vai estar na enquadra? E ela diz, bom, é uma boa pergunta. Alguma ideia? E parece que ninguém tem ali, tipo, tirando o Scott e o Shin, nenhum deles tem uma ideia. Você tem algum plano que você queria dizer? O que exatamente a gente tá lidando aqui? Eu ainda não consegui entender. Eles ficam quietos. Até que o guarda que estava atrás da princesa, ele diz: uma rebelião. E o Shin diz, ele complementa: tá mais pra isso mesmo. Devem ser pessoas que querem tomar algum tipo de poder. O Arconte não existe mais, então o poder está livre, o cargo, né? Vocês têm alguma ideia de quem era aquela pessoa de azul lá fora? Eles te olham, tipo assim, sem entender. Que pessoa de azul, assim? Tipo, como assim? A pessoa liderando os Elitios. Ah, certo. O Scott disse: eu tenho uma hipótese. Deve ser alguém forte. Muito Um forte. suspiro bem grande, assim. Oi? Eu só solta um suspiro bem grande. Então, Deve ser alguém forte, ponto. Arcon diz, sem ideias ainda. Até o momento. Mas deve ser algum Richard Alpha. Sem dúvidas. De qualquer forma, eu vou tomar um primeiro passo. Só pra ter certeza, o guarda, ele, tipo, pega a espada, assim, e bate, assim, contra o chão, a ponta. E alguns guardas, eles começam a rotacionar, literalmente. Tipo assim, os guardas que estavam na mesa, eles saem da mesa e vão pra janelas. E os guardas que estavam de olho naquele cara, eles levam ele e tipo, vão até uma sala.
tipo, separada, e outros guardas vão se espalhando nos pontos específicos da sala, pra todos terem visão de todos. A Arconte diz: venham comigo. E tipo, ela vai caminhando assim em direção a uma porta. É a mesma porta que você tinha visto a Pades, ou tipo, você tinha a ideia de ter visto a Pades indo espionar o Chan Hao. Ok. Nesse meu tempo eu consigo conversar com o Shin? Pode conversar enquanto vocês estão indo. Ok. Eu começo a ir assim, eu começo a ficar um pouco pra trás, eu imagino que ele esteja bem atrás também. E eu vou dizendo assim, você, por acaso, já teve alguma experiência com esses funerais que a funerária Anshin realiza? Não. Ou com o próprio funeral? Ele, tipo assim, você diz e ele só, tipo, é muito seco. Não. Parece que você realmente não atende esse tipo de evento. Não temos essa prática em Nazuma. O que é que vocês fazem nas Rúmedas? Quer dizer, todo mundo precisa de um pouco de celebração de vez em quando. Nós celebramos bastante. Hein? Se você diz, eu percebi pelo Sodio mais cedo. Enfim, eu consegui o que eu queria. O que você queria? Não tô entendendo. Eu queria saber se ele sabia alguma coisa de jornal. Não, ele não sabe. Então, foda-se. Enfim, vocês vão se aproximando da sala. Até que vocês chegam lá, todos vocês entram, no caso, Scott, Shin, você, John Wei, Arconte e aquele guarda. Quando vocês entram, o guarda fecha a porta. E aí vocês já não conseguem mais ouvir, né, os sons do lado de fora. Eis que a Arconte, ela faz uma coisa. Ela diz: eu vou realizar um pequeno ritual, mas o que vai acontecer aqui não pode sair daqui. E é melhor que tenham mais pessoas porque, bom, vai ser algo perigoso. Diz. Eu imediatamente levanto a mão, assim. Pode falar. E eu viro pra Arconte, assim. Bem, não é querer interromper, senhora, mas... a senhora realmente confia em todos que estão nessa sala tanto assim para realizar algo tão secreto? É claro que não. Todos podem ser suspeitos. Mas eu prefiro confiar em vocês do que confiar em burgueses. Quer dizer, eu só expresso a minha preocupação por conta do infiltrado que nós tivemos agora. Não se preocupe. Enfim. É melhor que vocês se segurem em alguma coisa. E nessa hora, tipo, você vê... Tipo assim, ela diz isso e ninguém entende muita coisa. O cara da armadura, o guarda, né? Ele, tipo, só coloca a espada dele no chão e fica, assim, parado, numa estância, assim, tipo, com a espada enfincada. O Shin, ele só se apoia nele. É isso. O Scott, ele se segura num guarda-roupa daquele lugar. E você? A sala, só pra eu dar mais um destaque, é só um quarto qualquer. Como se, tipo, um quarto, tipo, da realeza. Tem armário, cama, janela, etc. Não tem nada demais. Eu vou procurar alguma coisa, mas aí, tipo, eu olho pra minha arma, assim. E eu lembro que eu tenho a minha arma agora. E eu fico, tipo, parado, assim. Ao invés de me segurar em qualquer coisa, eu fico parado olhando pra minha arma, tipo, meio que encantado, assim. Tá bom. Tipo,
tipo, admirando, assim. Eu meio que dou uma space out, assim, tipo, eu paro de prestar atenção em tudo. Tudo bem. Enfim, o que acontece? Ela pega uma moeda do chão, qualquer, assim, uma moeda, tipo um moura, tipo, nada demais, não vale nada. E com essa moeda, ela usa o pó de ouro que sai dela pra desenhar um símbolo. É um número. É um círculo e um número. 1. Quando ela faz esse desenho, por fim, ela olha assim os bolsos do vestido dela e ela acha literalmente uma bala qualquer, sei lá, uma bala de canela, uma bala qualquer, e coloca. Nada acontece. Até que, tipo assim, você começa a sentir uma ventania. Uma brisa. Que vira, tipo, de uma brisa, vira uma ventania. Que de uma ventania parece uma correnteza, começando a puxar tudo na direção desse símbolo. É uma coisa muito forte. E vai mexendo assim a sala. E vai soltando uma luz meio rosa, um rosa meio choque. Que vai tudo indo na direção dela. Joga aquele desenzinho. Pura sorte, aquele desenho. Vamos ver. Vixe. Nossa, eu tomei muito. Vixe. Tomei muito. Acontece o seguinte. Você fica... Sabe quando você tá no metrô e você fica estático? Tipo assim, às vezes você se distrai, você nem percebe que o metrô tá se mexendo. Sim. Você fica estático pra sua arma por um tempo. Até que a sua arma sai voando da sua mão. E ela vai indo na direção desse círculo, assim. A arma vai voando. E você nota que, tipo, quando você olha pra arma voando até lá, ela se fixa juntamente com a bala que tá lá. Quando isso acontece, uma figura surge ali no meio. Essa ventania passa, assim, não é nada muito forte, mas o suficiente pra levar tudo que tá ali ao redor pro centro dela. No centro, surge um homem de estatura média, assim, alta, no máximo, 1,80m, 1,85m. Ele tem cabelo rosa choque, com um mullet lateral. Você nota que ele tem olhos prateados. E sabe aqueles óculos retrô, assim? Ele tá utilizando um desses, só que com aqueles efeitos tipo Heatwave, sabe? Não sei se você consegue entender. Tem, tipo, um degradê muito forte naquele óculos de um vermelho... Bem vermelho pra um vinho. As roupas dele, dessa figura, no momento você nota que são roupas pesadas. Casaco de frio, com calça de frio e bota. E aquele chaka, que é aquele chapéu russo de frio. E são todas roupas escuras. Nada chama muita atenção. Essa figura surge ali no meio. Nesse momento, eu quero dar ênfase em uma pessoa aqui. Todo mundo começa a olhar ali a figura. Cada um tem suas devidas expressões. O Scott não sabe quem é a figura. A princesa não. A Arconte, ela, tipo, fica meio... a figura surgiu. Ela não tem nenhuma expressão muito chamativa. O guarda não dá pra ver por conta da armadura. Mas o Shin, ele é o primeiro a dizer uma coisa. Ele diz: você é louca. Ele diz isso e olha pra Arconte. E ele, tipo, nesse momento, ele pega, assim, o Haori dele ele é maior que ele. Então tem aquelas mangonas. E de dentro dessa mangona, ele pega uma katana. Uma espada qualquer. Mas ele sacou uma arma. E você? Como é que você fica de frente pra essa figura? Tá, eu vejo isso e eu penso, tá, nem fudendo que acabou de acontecer o que eu acho que tá acontecendo. Eu vou pra perto do Shin. Eu vou pra trás dele porque eu tô sem a minha arma voou. E eu falo... Esse não é quem eu tô pensando, né? Eu não sei se você tá pensando em quem eu tô pensando, mas essa figura não é confiável. E eis que essa figura surge e ele diz: oi! Então, me digam, qual o seu valor e eu faço o que for. Tudo que você consegue ver nessa figura já chama atenção uma coisa. Por debaixo dessa roupa de frio,
você nota 3 emblemas de visão. Mas você não reconhece nenhum símbolo. Mas o Shin, ele diz uma coisa. Você também adquiriu mais um. E esse remete exatamente a quem você é. E aí essa figura volta e olha pra ele. Ah, não. Por que toda vez você tá aqui, cara? Toda vez. Ele é bem expressivo, ele faz movimentos com a mão, gestos, sabe? Um cara bem extrovertido, dá pra perceber. Irmão, com todo respeito, ninguém gosta de você. E o Shin diz, eu vou acabar com ele. E ele pega a katana assim como se eles fossem lutar. O Scott diz, calma. Isso tudo pode ser resolvido na base do diálogo. Eu não sei quem é você. E ele aponta pra figura de cabelo rosa. E depois ele aponta pro Shin. E você tem que ficar calmo. A gente tá na presença da Arconte e por isso nós não devemos fazer esse tipo de coisa. Eu e aí, imediatamente, ponho o braço na frente do Shin, assim. Me perdoem, senhor. Eu olho pra essa figura, né? Você é o Rizel? Alguém acertou meu nome sem eu ter que dizer. Mas não é assim que se diz. É Rizel. E ele faz uma gesticulação com a boca. Mas sim, tá certo. É tipo isso. Ele, começa a meio que entrar em pânico, assim, né? Uma figura meio importante. Ele, ajeita um pouco a roupa dele, que tá toda fugida. E ele dá uma saudação, assim, meio... E ele fala... Enfim, é um prazer, senhor. Meu nome é Jian Wei, eu sou o representante da família Jiang. Você tá falando, e a Arconte, ela diz uma coisa. Ela tá, ela tá olhando pra parede e tem um relógio. Ela diz assim, você tem 1 minuto. E aí o Rizel diz, tá bom. Ele pega ar, assim, do fundo do peito, assim. Ele vai até você. E ele aperta a sua mão, ele para toda a sua saudação. Muito prazer, Jian Wei. O Elos me contou bastante sobre você e sobre seu interesse na visão dele. Isso é realmente incrível, até porque em Liyue agora tá tendo uma puta de uma crise. Mas não tem problema. E aí ele vai até o Scott. E eu também já ouvi falar de você. Você não é aquele banco central, o cara que tá sempre sentado o tempo todo em todos os jogos, em todas as partidas, não ironicamente. E aí ele vai apertar a mão do Shin e ele só dá meia volta. Oi, guarda. Aí ele só dá um oi pro guarda. O guarda não faz nada. Então, eu acho que devidamente dito. Certo? Qual que é o preço? Qual que é a parada? E a Arconte, ela é breve. Ela diz. Que tal... Aí olha pra... A Arconte, ela olha pra você. Olha pra mim? Ela olha pra você. E aí depois ela diz. Que tal entrada no Palácio de Jade? No Palácio de Jade, Mas aquele lugar é meio feinho, né? Cabisbaixo. Ele é meio que... bem do passado, né? Arconte diz. Bom, você quem está dizendo isso. Tá, Palácio de Jade, o que tem de bom lá? Tem comida gostosa lá? Alguma coisa do tipo? Alguma coisa que eu deveria saber? Ela disse, sei lá, devem ter comidas de Liyue. Jian Wei? Enquanto ele fala isso, assim, eu tô, com um sorriso, assim. Mas eu tô, me segurando tanto pra não esculachar esse cara. Ele fala assim... O que eu posso dizer? Pessoas como você não entenderiam. Como eu? É o máximo que eu posso dizer. Faz sentido, é que eu nunca fui lá. É que eu fui expulso de Liyue, né? Eu recebi uma carta de banimento. Né, mas você sempre recebe cartas de banimento. Só falta da minha nação e de Sneshinai. Faz sentido. Enfim. Palácio de Jade? Palácio de Jade é sinônimo de entrar em Liyue. Entrar em Liyue é sinônimo de comida de Liyue. E tem o Festival das Lanternas, né? Nossa, ele é bem bonitinho. Tá, eu apoio, eu quero esse preço. E aí, ele pega do chão assim. E aí ele olha que tem uma bala de canela e uma lança. E aí ele diz. Tá, a bala de canela tudo bem, e isso daqui?
E você nota que a sua lança, ela ficou de tamanho mini, assim. Ela ficou do tamanho da bala. Perdão, senhor. Isso eu acho que pertence a mim. Acabou escorregando enquanto eu tava. Enquanto você tava vindo pra cá, eu acho. Entendi. Aí ele pega a sua lança, que parece mais um palito de dente agora, e te dá, assim. Ela vai ficar desse tamanho mesmo? A Arconte diz, só por 1 hora. Ou melhor, até o contrato acabar. Mas o que isso quer dizer? A gente ainda precisa dar um jeito nisso tudo. A minha lança vai continuar desse jeito? E aí o Rizzo, ele diz, até o contrato acabar. Ele só reforça, literalmente, o que ela disse. Bem, eu perdoe, então, eu acho que eu não consigo ajudar em muito mais coisas. Ele é todo fofinho, ele vai falando isso assim, e você nota uma coisa. Ele vai, tipo, sabe quando alguém segura na sua bochecha? Sabe, imagina, tipo assim, alguém tá segurando sua bochecha, tipo, se a pessoa faz com a mão, isso, sabe? Imagina um movimento com a mão. Ele faz isso no ar e ele começa a segurar na sua bochecha mesmo. Dá pra ver sua bochecha mexendo assim. Ele vai chegar perto, assim, eu ainda tô sorrindo, eu dou, tipo, um tapa muito rápido na mão dele e falo, não me toca. Você faz isso. Alguém disse alguma coisa? E eu começo a te andar pra trás, assim. Eu começo a andar em outra direção. Mano, ninguém sabe. Fica todo mundo tipo meio. Hã? Tipo, que é. Que? Como eu vejo dizendo? Eu acho que eu não vou poder ajudar muito em mais alguma coisa, mas se vocês dizem que vocês sabem onde minha companheira está, então eu realmente agradeço se nós pudéssemos ir o mais breve possível. E ele só tá achando como se nada tivesse acontecido. Mano, ele ficou tipo sem entender nada, a maioria, assim. Arcon disse. Sim, certo, tudo bem. Ela tava segurando o riso, assim, deu pra ver. Algum problema, Conte? Nada, não, imagina. Você nota que o cabelo dela, assim, as pontas começam a pegar um fogo meio flamejante, assim. Enfim, então, eu diria que nós estamos setados. Eu ainda não sei exatamente porque essa figura foi chamada para esse momento. O Shin, ele diz assim, você fez bem. Ele balança a cabeça, assim. Ele tá falando comigo? Sim. Perdão, senhor, eu acho que eu não entendi o que você quer dizer. Mano, o Rizzo, ele tá tipo assim, imóvel. Ele não tá acreditando. Ele tá desacreditado. Tipo, o Joe, ele acha que, tipo, ou ele tá fazendo de sonso, ou ele acha que o que ele fez é completamente normal. Não dá pra saber exatamente qual dos dois é. O Rizzo, ele se vira, olha pra Arconte e diz: eu fui agredido. E ela tá, tipo assim, só olhando pra baixo e as pontinhas do cabelo dela estão, tipo assim, flamejando, pegando fogo. Ela tá, mano, ela tá rindo muito por dentro. Ela diz, não, eu não vi nada. Eu preciso de um preço maior agora. Palácio de Jade e mais alguma coisa. Não, pera, o quê? Mais alguma coisa? Bom, isso não estava no acordo quando eu te convoquei, né? Bom, eu não quero saber. Eu fui agredido. Foi o que eu vi. Foi literalmente o que eu vi. Tá, e o que você quer? E ele disse: sabe o meu amigo que tá preso em Fontaine? E ele faz uma carinha, tipo, bem de coitadinho, bem de fofinho.
segurando as mãozinhas, assim. E você nota que a mão dele tem uma coisa especial. Ele tá utilizando umas luvas escuras, assim, tipo de frio, padrão. E você nota que quando ele faz isso, a mão dele começa a, tipo, inatamente, você não... Parece que ele nem nota, ou ele tá fazendo isso de propósito e, tipo, ninguém percebeu. Inatamente, a mão dele começa tipo, soltar um vapor, um calor. Mas ele continua dizendo: então, eu gostaria que o meu amiguinho, ele fosse solto com liberdade condicional. É porque a gente precisava fazer uma viagem pra Snezhnaya, entendeu? A Arconte, ela para um pouco. E assim, ele tá pedindo pra soltar um outro criminoso da mesma banda dele. E ela diz: muito bem. E aí o guarda ele diz: senhora, você escutou bem o que ele disse? Ele gostaria de... E aí ela diz: sim, eu ouvi. Sim, pode ser. Eu aceito esse acordo. E o Shin, ele só diz assim de novo: Você é louca. 100% louca. O Rizel, ele olha: então tá bom, certo. Já que a gente tem tudo isso daqui feito, então quem que é o alvo? O que eu tenho que fazer? E ela diz: Base do Abismo. Uma região próxima que você conhece muito bem. Tudo que você tem que fazer é achar uma figura com... a gente não tem nenhuma imagem dela, né? E aí, tipo, ela olha assim ao redor e ninguém sabe como é que ela se parece. Até porque foi uma pessoa que sumiu aleatoriamente, né? E a maioria dali não conhecia ela. Archon diz: Janeway, você conseguiria desenhar ela? Janeway, abre seu Krita, teu pente, não sei, no mouse. Você tem 2 minutos pra desenhar ela. Calma lá, deixa eu abrir meu... Calma lá. Não, no seu tempo. Enquanto isso, eu tenho uma interaçãozinha aqui pra fazer. Ela disse: tipo assim, você não tem alguma foto dela nem nada do tipo, algum desenho. A Arconte, ela tá tipo querendo saber se você tem alguma coisa ou não, mas você não tem. Enfim, eu tenho algumas folhas restantes que o El tinha me emprestado. Eu acho que eu posso tentar fazer alguma representação dele. Se tiver tudo bem. Muito bem. Ela te entrega uma folha. Bom, a Arconte te entrega o papel e em seguida ela diz: enquanto eu vou explicando pra ele como que as coisas vão ser feitas, você pode desenhar? Mas a gente tem pouquíssimo tempo. Sim, claro. Ela te dá aquela mesma folha de papel mágico que desenha as coisas. Enfim. Enquanto isso, ela vai explicando pra ele sobre como que vai ser feita a operação. Você vai poder ouvir. Você tem... Na verdade, eu ia te dar 2 minutos, mas eu não quero. Você vai ter 5 minutos. É pra ter tempo de eu falar tudo. Tá. Na verdade, o seu tempo vai acabar quando eu terminar de falar, mas é dentro de 5 minutos. A partir de agora. A Arconte, ela diz: bom, a operação vai ser feita de uma maneira breve. Eu acredito que... Bom, eu acredito não. Eu tenho certeza. Os seus amigos estão na base do abismo. E eles têm que, receber a devida punição pelo que eles cometeram. É um crime contra uma nação inteira. Além disso, eu tenho minhas suspeitas de que um representante famoso de Liyue, denominado de Chan Hao, está envolvido nisso tudo. O Rizel diz: Chan Hao, é? Eu nunca ouvi falar desse cara. Mas pelo que eu ouvi dizer, eles têm estão tramando alguma coisa aí. Mas eu não sei, a Tretze é uma facção muito separada, muito individual. É meio sem graça. Mas acaba que tudo que acontece, eu nunca tô envolvido. Será que é porque eu sou excluído? E a Arconte diz: bom, eu não tenho certeza. Mas você deve encontrar uma certa pessoa. Encontrando essa pessoa, ela deve ser retirada do local com vida. E além disso, pode destruir a instalação.
E aí o Rizzo diz: eu acho que é meio estranho eu estar indo destruir a instalação do meu próprio grupo, né? Da minha própria facção. Ah, tá bom, né? Eu tô sendo pago. Arconte continua dizendo: a propósito, que tal você me falar sobre o que vocês têm feito em Snechnaya? Ah, como se eu fosse te dizer, né? Aí ele para um pouco. E ele diz: ah. Aí ele olha pro chão e aí ele repara na bala de canela, né? Entendi agora. Você é bem inteligentona, né? Ah, é um trabalho qualquer. Não é envolvido com a facção inteira. Mas você sabe da guerra civil que tá tendo lá. E Snechnaya é um lugar com uma coisa que precisamos. Uma certa visão. Uma visão de uma certa pessoa. E... bom, você sabe que o Caesar Naya, ele é um homem bem influente. E a Archon diz: então é realmente ele quem tá por trás de tudo. Ou pela maioria. Certo? Que tal você me falar um pouquinho mais? E ele diz: bom, tudo que eu sei é que ele deu ordens pra gente encontrar uma certa visão. E deu uma notícia bem importante. Nessa hora, quando ele vai dizer uma coisa aqui, né? E meio que o clima dá uma pesada, né? Cada um vai interpretar isso de uma forma. E nunca se esqueça das pessoas que estão nessa sala. Nunca. Ele diz: além de encontrar essa certa visão, nós tínhamos que encontrar uma guia da luz. Parece que o Argalha tinha alguma informação. Alguma informação que era importante. Alguém fugiu de Liyue com vida. E você sabe que o V não permite isso. E ao mesmo tempo que ele não permite isso, ele dá ordens para as pessoas que fugiram e serem mortas. E era uma guia da luz, ao que deixa entender. Meio que algumas coisas vão se juntando na cabeça da Arconte. Parece que ela tá pensando e tá entendendo tudo. Sabe o Isagi formando quebra-cabeça? É assim. Certo. Essa menina que você tem que procurar é uma filha de um nobre. Não é nada de especial. Mas esse homem é uma pessoa influente. E se isso desse errado, bom, ele ficaria furioso. E nós temos que preservar a integridade e a imagem daqui de dentro. A Arconte vira pra você. Já terminou? Cara, eu fiz alguma representação do que eu consegui anotar. A figura ela tinha uns olhos bem brilhantes, mas era uma silhueta quase completamente preta, então eu fiz baseado no que eu lembro. Muito bem. Joga um carisma e um dado de inteligência e tira print da imagem e me manda no canal de dados. Dado de quê? Primeiro um carisma. Ok. Tá, posso coletar? Pode. Que lindo. Tá, fica de novo. Você tem quantos? 4? 4, né? Eu tenho 5. Eu tenho 5. 5, irmão. Vai. Que lindo. Bom, Meu Deus! puta que pariu, não é possível. Meu Deus! 1, 2, 3. Ô, Maga! 1, 2, 3, 4. É o último agora. É o último. Tá, ok. E agora eu vou tirar um dado melhor que o seu. Morri. Isso. Então, joga uma inteligência. Tá. Nice. Certo. Seguinte. Você vai entregar assim você tipo mostra, tira a print e manda aí no chat por sinal, pra eu mostrar aqui como que é a sua representação da, como que é o nome dela, gente? Jang Patparad Chalelang. Ah, sim. É assim, é desse jeito aqui, ó. Como que ela é na vida real. Uou! Vou ficar com essa imagem aqui, né, maior. Ela pega o desenho e diz: essa daqui é a filha do nobre. Por sinal, ela está vestida
como uma representação de uma espécie de divindade. Então você pode ver que ela tem uma auréola de plástico na cabeça. Mas ela gosta desse visual. Então, acredito que seja isso. Perdão, Conte, eu não acho que... Eu chego perto assim. Eu não acho que essa é a pessoa que a gente tá procurando. Ela mano, você fala isso e tipo, ela pisa no seu pé assim, não muito forte, mas tipo, pisa pra você sair de perto. Tá, eu só vou embora. Você diz isso assim e você percebe que parece que ela tá cozinhando alguma coisa. O Rizzle, ele pega. Tá, eu acho que eu consigo achar essa pessoa. É na base do abismo, né? É lá na terceira base, certo? Bom, eu tô indo agora. Quanto tempo que eu tenho pra isso? Ela diz. 1 hora. Certo, entendi. Ai, ai. Pois bem. Então vamos lá, né? Ele diz isso. Ele vai até aquele círculo com o número 1 ali. E ele entra e, tipo, ele só desaparece no chão. É isso. Ele some. Nesse momento, tipo, na hora que ele some, a Arconte, ela já vai, tipo, saindo, já, tipo, às pressas, saindo da sala e diz: certo, nós temos 1 hora. Dentro dessa 1 hora, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que achar essa pessoa, bom, nós temos que dar um jeito de escondê-la a todo custo. Se não fosse pedir muito, eu gostaria de saber exatamente o que tá acontecendo aqui. Não é óbvio? Ao mesmo tempo que nós temos nossas segundas intenções, eles também têm a deles. Mesmo que eu tenha pago ele pra esse serviço, ele sabe que existe uma guia da luz. E nessa hora o Shin diz: então aquela pivetinha que ficou me enchendo o saco era isso, é? Faz sentido. O Scott diz: isso aqui posição? Eu não sei onde ela fica dentro da quadra. E tipo, a Arconte só, tipo, ignora o comentário dele total. De qualquer forma, ela é uma pessoa muito importante. Da mesma forma que essa facção quer ela, parece que Snechinaya também tem seus interesses com ela e com uma certa visão. E mesmo que ele esteja sendo pago pra isso, não vai ficar pra sempre. Só por 1 hora. Então por 1 hora vocês têm que dar um jeito de sair daqui quando encontrarmos ela. Ok. Você acredita que essa figura esteja rodeando a cidade nesse momento? Essa figura? Esteja rodeando a cidade nesse momento? Não. Ele já deve ter ido. Ele deve estar entrando na base. Ele é forte o suficiente pra derrotar aquelas pessoas sozinho. Mas ao mesmo tempo que quando aquele contrato acabar, ele virá pra cima de nós com tudo. Mas o objetivo dele não é matar as pessoas. O objetivo dele é achar essa guia da luz. Até porque todos que têm contratos têm entrelinhas. E o que eu disse que estava na entrelinhas é que essa pessoa, na verdade, era uma filha de um nobre, vestida de algum deus. E não disse que ela era um guia da luz de verdade. Ou seja, ela falou pra você desenhar, pra você não ter nada, tipo, parecido, pra ficar o mais distante de uma detecção de um guia da luz possível. Mas ao mesmo tempo também não dá pra saber como, se a Patsy estiver de boa, viva, como que ela vai agir. Você percebe uma coisa. Você sente uma dor aguda no seu braço. Aonde a auréola tá presa. Uma dor aguda mesmo. Tipo assim, uma dor de uma vez. Tipo assim, sabe quando a injeção entra? É isso, de uma vez. Eu sinto isso assim, eu fico tipo, que isso? Algum problema? O Shin diz: canalização electro. É óbvio. Eu tinha reparado que ela tinha um emblema electro rachado. Mas essa é a forma de canalização dela? Essa auréola. Rapidamente deu pra ver que o comandante experiente, né, como ele já percebeu qual que é a parada. Parece que ela tá canalizando poder electro. Ou seja, ela deve estar em combate ou em conflito. Isso quer dizer que pelo menos ela não tá morta.
Talvez. Mas a gente tem que se apressar então, né? O Scott disse. De fato, vocês têm que se apressar. E deixem comigo que eu vou cuidar dos civis e daqueles burgueses. Eu tenho uma ideia. Eu fiz um discurso inteiro pra isso. E tudo que eu preciso é desse guarda. E aí ele olha o guarda assim, e o guarda olha pra ele e, tipo, ele não entendeu, né? Mas parece que ele tá bem confiante. Arconte diz. Mesmo que eu não queira, eu vou ser obrigado a deixar um papel como esse com você. Certo. John Way, você é a pessoa que sabe exatamente como ela se parece. E ao mesmo tempo ela confia em você, aparentemente. Então eu vou precisar de vocês dois. O Shin diz, eu já falei que eu tenho que chegar em casa até amanhã, não é? Ela disse, sim, já falou. Vamos rápido. Não temos tempo a perder. Então eu vou ter que fazer uso de uma certa coisinha. Ela olha pra trás e diz, Basílico. E o guarda olha na direção dele. Prepare o acordeon. Ele balança assim a cabeça e ele bate a espada no chão 2 vezes. E vocês escutam vários sons de passos. E quando a Arconte abre a porta, os guardas se reestruturaram novamente. Dá pra ver que ainda tá uma barulheira lá fora. Mas ela não perde tempo. Ela canaliza vocês 3 pra fora do castelo. Do lado de fora, pra vocês não passarem e serem vistos. De lá, ela diz. Enfim. Então a gente vai lá na direção deles. Pra bater de frente. O quanto antes. Eu acho que a gente vai demorar por volta de meia hora. Mas é bem provável que, do jeito que o Rizal é forte, ele tire ela de lá em 20 minutos e... Bom, a partir daí eu não sei como é que vai ficar. Eu acredito que ele não vai derrotar os companheiros de equipe dele. Mas... ele é um cara imprevisível. O Shin diz, bem que eu tava afim de cacetar ele de porrada. Então, vamos. E aí ele vai caminhando assim, como se vocês fossem a pé, e ela diz, não, a gente não vai a pé. Ela tira um brinco e ela joga assim no chão. E o brinco pega fogo assim na hora. E do nada, assim, a partir do nada, de uma miragem de chamas, surge uma carruagem de chamas assim inteira. E tem, tipo, uns cavalos pegando fogo e uns... Não é dirigidores, motoristas ali, né? Os motoristas dali, eles também são, tipo, espíritos que estão pegando fogo. Ela entra pra dentro e senta. O Shin, ele olha... É, bem refinado. E aí ele também entra. Só falta você. E como é que o John Way tá aí no meio disso tudo? Confuso. Ele não sabe exatamente o que pensar. O que esperar, o que vão fazer. Mas agora ele tá envolvido nisso tudo e aparentemente isso leva ele pra perto do objetivo dele. Então. Ele tá feliz que ele pelo menos começou a conhecer pessoas de alto nível. Certo. Quando você vai entrando e você se lembra disso, né? Pessoas de alto nível que você tá conhecendo. Você se lembra de quando o Rizal tava falando com você e ele disse assim: o Elos me falou muito sobre você e sobre o seu interesse na visão dele. E você entra assim e se senta na carruagem e ela começa a partir. De que Elos exatamente ele tá falando? Bom, pode ser qualquer um deles. Mas só existe uma pessoa a quem você tem muito interesse. Enfim, a carruagem parte voando. E isso daqui vai continuar na próxima sessão.